Bem-vindos ao Lugar da Fala. Estamos começando agora a parte 2 do episódio 2 sobre liderança com os meus queridos André, Igor e produção do Rafael. Eu queria começar diferente, porque no último episódio a gente falou sobre liderança e eu fiquei com uma perguntinha guardada aqui. Expliquei que André e Igor são daqueles jovens que me inspiraram a escrever essa obra. E eu queria saber deles, meninos, o que é liderança para vocês? Vai lá, Igão. Eu começo? Pedrinho, liderança para mim, até dentro do que eu já escuto com você há bastante tempo, tá dentro desse lugar da relevância, do exemplo principalmente. E aí quando você me pergunta, eu acho que eu consigo trazer figuras até para exemplificar o meu conceito de liderança. Eu penso muito dentro do que você fala, de ter as caixinhas de referência e conseguir organizar as pessoas que de alguma forma me inspiraram em determinados temas. Por exemplo, quando eu penso nos meus pais, meu pai foi um líder para mim no sentido de estudar e no quanto estudar seria importante para minha vida. Porque toda a memória que eu tenho do meu pai é meu pai estudando, é meu pai fazendo mestrado, é meu pai aplicando o que ele estava aprendendo na vida, ele é professor de educação física. Então, assim, ele foi minha inspiração de liderança no lugar da importância de você estudar. Quando eu penso na minha mãe, eu penso na liderança do fazer. Minha mãe também é muito estudiosa, mas a minha mãe principalmente é aquela imparável, assim, ela é inquieta, hiperativa. E aí já quando eu olho para os meus irmãos, eu e o André, a gente fala muito sobre comunicação, meus irmãos são comunicadores natos, contadores de histórias, excelentes, eles são minha inspiração e também minha liderança dentro desse lugar da comunicação. Vanessa tem muito daquela questão, Vanessa, minha noiva, tem muito da questão do perfeccionismo. Ela é uma líder para mim no conceito da perfeição, de fazer cada vez melhor e fazer muito bem para ter que fazer só uma vez, não ter retrabalho. Ela fala muito isso para mim. Dê seu melhor, faça muito bem para não ter que fazer de novo. Ela é muito focada nessa questão de ser perfeito. Estando dentro, a liderança dentro do conceito de importância, de relevância, de inspiração para mim, também tenho, claro, você como inspiração de líder pelo que a gente falou na última, pelo tanto de tempo que a gente se acompanha e pelas reflexões que você, desde os primeiros momentos que a gente se encontrou lá em 2017, ainda na casa da Rádio Ibiza, você provocou em mim outras formas de pensar, abriu outras portas, abriu outros caminhos, inclusive esse caminho que a gente está aqui realizando agora. Então, se eu fosse definir liderança, ela estaria muito nesse lugar do relevância que você trouxe e da inspiração. Do exemplo, exatamente. O que dentro daquela pessoa eu considero que ela é uma liderança em fazer, porque ela me instiga a fazer parecido, a ser parecido com ela ou com ele. Antes de passar para o André, Igor, você acha que essa visão fragmentada da liderança, ela é uma visão pós-moderna? Só esses tempos atuais que permitem ou que permitiram que a gente fragmente a ideia de liderança? Ou você acha que se fosse no passado, também em outra época, também seríamos capazes de separar líderes em atuações diferentes? Excelente pergunta. E eu coloco no seguinte lugar. Acho que a hierarquia, o posto, o lugar a ser ocupado, até foi um pouco da pergunta que o André trouxe na primeira parte desse episódio de liderança, se você não deixa de assistir também a primeira parte. Como a hierarquia ela foi sendo relativizada ao longo do tempo, a gente foi perdendo esse conceito da hierarquia como sendo algo que você não podia transpor, algo que você não podia questionar, quanto mais ir contra. À medida que a hierarquia foi entrando em questionamento, à medida que ela se tornou algo não tão relevante, a gente conseguiu quebrar e fragmentar nossos exemplos de liderança. Porque na minha visão, há tempos atrás, muitos anos atrás, com a hierarquia muito bem estabelecida, você não poderia questionar o papel, inclusive, do líder que ocupava esse cargo. Ou o chefe. Nem tinha essa possibilidade. Você não podia. Se você não podia, você tinha que engolir a seco aquela posição de liderança. Hoje que a gente, até muito do trabalho das gerações Y e Z, você fala muito disso nesse livro, que a gente quebrou um pouco o conceito da hierarquia, não que ela não seja importante, ela é absolutamente importante, mas que a gente conseguiu até relativizá-la, a gente conseguiu fragmentar os exemplos de liderança. Então, acredito que começa daí a nossa visão fragmentada de líderes. Cara, eu acho maravilhoso, Pedrinho, ouvir o Igor nesse lugar falar sobre as referências, porque também me remete muito às minhas referências do que eu acredito como liderança. Mas eu queria trazer nessa resposta
é um pensamento um pouco contrário, assim, muito a gente vem discutindo a respeito de liderança como uma habilidade, um comportamento, talvez uma virtude, de algo que ele é social. Porém, quando eu penso em liderança, eu penso no ser indivíduo. Você só lidera alguém a partir do momento que você se conhece. A partir do momento que você tem um autocuidado de se olhar e levar a sua melhor versão para fora. E mesmo que a sua melhor versão, naquele momento, ela vai estar fragilizada, vai estar fragmentada, mas você está se dando por inteiro. Então, quando eu penso em liderança, e talvez seja o momento dessa nossa geração e as próximas gerações como a Alfa, ela começar a olhar mais para esse lugar de cuidado central, de quem eu sou, para que eu vou. Inclusive, no seu livro, você traz essa reflexão, né? Para que eu sou líder? Por que eu sou líder? Para quem eu sou líder? Você é líder por você. Você é líder para você. Você é líder porque você é um líder. Só que você se enxergar nesse lugar, você não precisa pensar em engajamento do outro, você não precisa pensar em missão da empresa, você não precisa pensar em cultura de onde você trabalha, você precisa pensar em pertencimento, você precisa pensar em quem eu sou, você precisa pensar em qual é a minha missão de vida, para onde eu quero ir. Então, o meu papel, de fato, de olhar para a liderança nesse lugar é um olhar de o que eu estou buscando dentro dessa vida. E a partir disso, eu entendo que a relevância atrelada com a influência, atrelada com a liderança, vai conseguir trazer pessoas que vão, de fato, te olhar naquele lugar de, sim, quero te seguir, quero te ouvir, quero pensar igual a você e quero te contrapor quando for necessário, mas eu quero crescer junto com você. A liderança, para mim, parte nesse lugar. Maravilhoso. Eu complemento o André, porque apesar da gente ter visões, não vou dizer diferentes, acho que elas são complementares, mas talvez a gente até caia no clichê do chefe líder, que ficou muito até banalizado dentro do LinkedIn e tudo mais, mas que é uma reflexão super importante. Super. Porque à medida que o líder, independente de cargo, independente de posição, foi ganhando essa compreensão que parte primeiro dele se conhecer, sim, o conceito de liderança ganhou relevância em cima do conceito de chefia ou do conceito de dono. Acho que a gente foi mais para esse lugar a partir da interpretação de que a gente precisava se conhecer melhor e conhecer melhor o outro. E aí nasce ou ganha relevância o conceito liderança. E completando a reflexão de vocês, por isso que eu adoro conversar com vocês, talvez a gente pudesse fazer um outro apêndice, né, dessa ideia de liderança. A gente fala muito sobre o protagonismo, a ausência de protagonismo, de responsabilidade dos novos jovens. A gente falou um pouco sobre isso, sobre o fracasso no último capítulo, sobre lidar com as dificuldades. E o Igor trouxe de forma brilhante ali, né, quase como um tempero, a importância ainda da hierarquia. E eu diria que a chefia, a hierarquia, o cargo, ele serve justamente para que a gente não deixe de assumir responsabilidade. Perfeito. Você pode ser um líder sem responsabilidades atribuídas a você, você inspira, mas o mundo não vive sem pessoas capazes de assumir a sua responsabilidade. Perfeito. Então, muitas vezes, numa organização, numa empresa, até numa família, você precisa assumir esse papel de responsabilidade. Então, a chefia, a hierarquia, ela não pode ser abolida em detrimento a nenhum tipo de ausência de responsabilidade. Então, a gente pode trazer a responsabilidade, a responsabilização para esse lugar da hierarquia necessária. Quem tem mais tempo, quem tem mais conhecimento, quem tem mais coragem, quem tem mais ousadia, deve ser esse líder, entre aspas, que está mais preocupado com a prerrogativa da responsabilidade do que necessariamente da inspiração. A gente vê muito isso em cargos extremamente complexos, né? Se você pega um chefe chefe intensivista de um hospital de emergência de uma grande cidade, não basta só ele inspirar. Não. Ele precisa salvar vidas. Sim. Ele precisa se responsabilizar pelo que tem que fazer e provavelmente ele vai errar ou não vai conseguir sempre ter o ótimo da sua performance. Mas ele é o cara que está com coragem ali para fazer aquela escolha. Sim. Se fosse assim ou se não fosse assim, a gente teria uma dificuldade enorme de determinadas profissões serem preenchidas. Inclusive, se ele deixasse de assumir sua responsabilidade, na hora ele deixaria de ser líder, por mais inspirador que ele fosse. Exatamente. Total. Pedrinho, queria trazer um questionamento e aí para você que está nos assistindo aqui, saiba que você pode trazer as suas perguntas, porque nós abrimos espaço no nosso lugar para dar ouvido à sua fala. Eu queria trazer um questionamento do Diego Cidade, CEO da Academia do Ensino Universitário,
grande conhecido nosso, já te entrevistou, um grande parceiro. E ele traz uma pergunta baseada em uma reflexão de uma pesquisa que saiu da McKinsey, retratando que essa geração Z, inclusive geração dessa que ele olha com tanto afinco para os novos estagiários que estão entrando no mercado, que vão ser futuros líderes próximos. Essa geração Z, ela tem sede de se tornar CEO, porém de se tornar CEO de empresas que tenham um vínculo com o seu propósito, de empresas inovadoras, disruptivas, ágeis, de fazer job rotation, mudança de perspectiva. Esse é o lugar que essa geração ela tem se encontrado. E o questionamento dele é a respeito de para onde caminha o futuro das empresas mais tradicionais. Empresas listadas na Bolsa, Petrobras, Vale. Para onde que vai ter esses futuros CEOs, essas novas lideranças dessas empresas? Diego, um beijo, meu irmão. Obrigado pela pergunta. O iGeneration, né, a geração do iPhone, talvez seja uma geração que esteja intimamente ligada a esse propósito compartilhável. A empresa tem que ser engajada não tanto socialmente, mas digitalmente, né? Eu preciso estar bombando ali nas mídias sociais com coisas para contar. Eu concordo que existe essa... Não sei se associou, mas esse alinhamento de propósito. Só que o que move o mundo, o que faz com que a gente tenha, inclusive, tempo, né, para estar aqui, por mais polêmico que isso seja, para a gente estar aqui discutindo liderança, são os grandes fazedores de capital, que são essas grandes empresas. Não dá para imaginar o mundo, pelo menos por agora, pode ser que no futuro sim, sem essas grandes produtoras de riqueza. Tudo que a gente está falando aqui, Luiz Felipe Pondé diz que se faltar comida na mesa, a gente volta a ser animal e brigar pelo prato de comida que ali tiver. Eu acredito muito nisso. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com as visões elitistas, das quais a gente acaba fazendo parte, né? De construção de um mundo melhor, quando muita gente está preocupada com o pão nosso de cada dia. A gente não pode também negligenciar toda a mudança que acontece quando o propósito passa a fazer sentido no mundo corporativo. Vale lembrar que até pouco tempo atrás o propósito era uma área intimamente ligada ou distanciada no mundo corporativo. A gente não tinha muito essa possibilidade, as empresas não estavam preocupadas com isso, e esse era o mundo que a gente habitava. Não dá para fazer esse cancelamento coletivo de empresas como tenta se fazer, por exemplo, de autores que performaram num século passado com linguajar, com ideias que talvez hoje não façam sentido. Metaforicamente dizendo, a derrubada de estátuas que marcaram civilização, metaforicamente a ideia de que estamos derrubando estátuas daqui, não metaforicamente a ideia de derrubar estátuas, porque muita gente tem feito isso em diversas partes do mundo, não constrói um mundo melhor. Não mesmo. O que constrói um mundo melhor de novo é a capacidade que a gente vai ter de entender a construção de novos horizontes, de novos ambientes, de novos ecossistemas, né, corporativos, com a manutenção desses que geram riqueza hoje. Tudo que estiver fora disso é utopia barata. E a gente precisa ter muito cuidado com essas bugigangas ideológicas que são compradas em lojinhas de R$1,99, lojinhas corporativas de R$1,99, né, aquelas banquinhas de ilusão. A gente vai precisar gerar riqueza ainda. Não dá para imaginar um mundo do tamanho do nosso, com 10 bilhões de pessoas, sem cada vez mais construções de turbinas, de estradas, de desvios fluviais, de reaproveitamento de água, de geração de energias, seja elas quais forem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de novo, com pensamentos utópicos. Acho que as grandes organizações perduram desde que estejam preocupados em ter em seus boards, em seus corpos consultivos, pensadores. A maior escassez que a gente tem nos tempos atuais não é a escassez de propósito, não é a escassez de ideias, é a escassez de pensamento. Temos tido a dificuldade de pensar. Ligamos o botão do automático e não sabemos mais aonde está esse botão, esquecemos onde ele está. E no mundo corporativo isso tem sido cada vez mais, na minha humilde opinião, tem sido cada vez mais sensível, muito sensível. A gente precisa de pensadores. Eu fiz uma postagem algum tempo atrás no LinkedIn que eu diria que as empresas que vão durar nos próximos 10 anos serão aquelas que terão nos seus boards teólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, não porque essas são áreas demandadas
pelo novo mercado de trabalho, muito pelo contrário, mas porque são pessoas acostumadas ao desafio de pensar. Perfeito. Maravilhoso. A gente falava muito sobre isso quando a gente estava começando o podcast com o Pedrinho, né? Acho que quando rolou o convite, uma das questões, inclusive dentro do podcast, desse modelo podcast que a gente vinha pensando é como existem poucos espaços nesse ambiente digital para o pensamento livre. E trazer um pouco até aquela visão da escola como era na antiga Grécia. Da gente estar aqui discorrendo sobre assuntos que são da atualidade, mas nas nossas visões, inclusive em alguns momentos opostas, mas se respeitando e trazendo esse ambiente de um debate saudável. E aí, Pedrinho, quero trazer uma pergunta de um pensador também, porque não um cara que a gente conhece, um amigo nosso em comum, Felipe Basílio, que hoje... Querido. Pô, demais. Beijo, Felipe. Obrigado pela pergunta. Hoje é Craque. Demais. Inclusive um líder, uma inspiração também para mim, daquelas que eu falei, tá no livro. O Basílio hoje ele é gerente de inovação e novos negócios na Faber-Castell. E aí ele mandou uma pergunta, eu falei que a gente está nesse projeto junto, ele mandou uma pergunta especificamente sobre liderança. E sobre a geração Y e Z, que é o grande tema do livro Liderage. A geração Y ela é tida como um tanto mais sonhadora, talvez até do que a própria geração Z, porque ela chega, até porque a geração Z viveu até mais nova ali, no período da pandemia, ela acabou ficando um pouco mais até pé no chão. Por outro lado, a geração Z tem um imediatismo ainda maior que a Y. A questão das redes sociais estarem cada vez mais instantâneas, o mundo está cada vez mais rápido. O que você acredita hoje, 5 anos depois do livro, que a geração Y pode ensinar para Z, a Z para Y, e elas duas para o mundo? Separar essas duas gerações numa pergunta que seja justamente, complemente a ideia, é maravilhoso. A gente está fazendo um serviço aqui, não só para essas gerações, mas para quem gerencia essas gerações, achando que as suas demandas podem se confundir. A pergunta do Basílio é maravilhosa com o seu arremate aí. A geração Y é aquela que tem conhecimento, abertura para a chegada de uma tecnologia nova. E talvez esse seja o melhor legado que a Y pode deixar para Z. Quando a Y conviveu com a chegada da internet, ainda quando eles estavam nascendo, ela estava sendo moldada, modelada, eles tiveram que aprender a lidar com isso. Dizer para a geração Z que a gente não chegou na finitude das ideias de avanço tecnológico, talvez seja o principal alerta que a geração Y pode deixar. Olha, Z, cuidado, porque pode surgir uma tecnologia que sucateie tudo que você acredita conhecer ou tenha dado valor. Essa é a principal contribuição. De novo, já que ela cresceu, né, com a mudança muito próxima, né, da relação dos seus pais com a delas e como é que esse mundo analógico e digital foi se transformando e se entregando para um mundo majoritariamente digital, pensando com relação à usabilidade, né, não com relação à existência. Nossa existência continua sendo analógica e eu acho que vai continuar durante muito tempo. O que a geração Z pode entregar para o Y é quase que um contraponto dessa percepção de que as coisas podem mudar. Por mais que elas possam mudar, determinadas tecnologias, determinadas formas de comunicação podem ser usadas à exaustão. O que eu vejo na Z que a mim é muito interessante? O desencantamento ou a visão não romântica, especificamente das mídias sociais. Uhum. Você pega um jovem hoje, para exemplificar, você pega um jovem hoje, dos seus 20 e pouquinhos anos, ele não ama o Instagram, ele não tem ídolos no Instagram. Ele não fica no Instagram olhando o Instagram, por exemplo, como minha mãe, que se incluiu no Instagram, tira dali verdades absolutas, né? Ele é um jovem que pode ler os meus livros, adorar as minhas palestras, mas não me seguir. Ele fala, não quero seguir o Pedro, isso não está no meu papel de interesse. Se eu precisar, eu vou ler o livro dele. E ele, de repente, lê o livro mais do que adultos, né, de gerações X, estudiosos sobre liderança. Sabe tudo que está escrito no livro, mas quando eu vou ver lá, não precisam me seguir. Porque lidam com esse ambiente fornecido pela tecnológica como um lugar comum. Então, usar ao máximo que o mundo está entregando de recurso é muito positivo e eu acho que a geração Z fez isso muito bem. Esse é o meu principal parêntese sobre o que eles conseguiram fazer. Nasceram digitais, entraram no mundo, cresceram no mundo, né? Experimentaram a adolescência no mundo já
com as mídias sociais, com essas comunicações, né, imagéticas, orais, gestuais nas telas, mas desromantizaram essa ideia. Eu acho que juntando essas duas percepções da Y e da Z, a gente pode inclusive ter um cheiro do que deveria ser o horizonte futuro. A visão niilista diz que o mundo não vai para lugar nenhum, que a gente anda em ciclos, né, e que a gente não necessariamente está evoluindo. Tudo bem, pode ser uma visão cética para aqueles que são otimistas como eu, mas é uma visão cautelosa, né, com um certo ingrediente de temperança. E eu acho que essas visões se complementam de forma brilhante, Felipe, e os nossos ouvintes, né? Não ficarmos tão reféns assim de uma tecnologia que está ali, mas usarmos ela ao máximo possível, mesmo sabendo que ela pode deixar de existir. E, ao mesmo tempo, estarmos abertos à construção de um caminho novo, que muitas vezes é híbrido, né? Ele se deixa levar para um lado, se deixa levar para o outro. É quase a metáfora do mundo líquido de Zygmunt Bauman. Maravilhoso. Chegando ao final aqui, eu queria trazer uma novidade para o nosso podcast que não está acordado com nenhum deles. Foi uma sugestão que veio do Instagram, que é: traz no lugar da fala um pensamento sobre cada um de vocês, o que você diria para quando você estava iniciando a sua carreira, o que você falaria para aquela pessoa, para o líder que ele vai se tornar. Começando com você, Pedrinho. Pegando o Pedrinho de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando estava começando sua carreira. O que você falaria para aquele jovem Pedro Salomão? Eu diria para ele curtir o processo e a caminhada, porque quando você chega em algum objetivo, você tem a certeza de que a beleza, muitas vezes oculta, estava no trajeto, no caminho. Maravilha. Igão, você? Olha, André, eu gostei dessa sugestão. Quem mandou a sugestão, muito obrigado, porque ela colocou a gente num lugar de absoluto desconforto. Podia até mudar o nome do podcast agora. Mas eu diria o seguinte: ouça mais seu coração do que as outras pessoas. Porque eu só notei profissionalmente um avanço, e aí independente da questão da liderança, mas a minha identificação com o que eu faço só passou a acontecer quando eu passei a ouvir mais o que meu coração dizia que eu devia fazer, profissional ou pessoalmente, do que eu vi o que os outros tinham a me dizer sobre carreira, profissão, trabalho, mundo do trabalho, empregabilidade e tudo mais. Então ouça mais seu coração do que aos outros. E eu vou deixar aqui o meu pensamento, que é: se conecte mais com as pessoas. Esquece isso de fazer networking, esquece isso de que as pessoas vão estar sempre no mesmo lugar. Descubra o outro pela essência, observe, crie laços de amizade, não colegas de trabalho. Se identifique com o outro, que eu acho que esse é o processo, como o Pedrinho trouxe lá no início do nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, você tem que voltar para assistir o primeiro episódio do tema de liderança. Ele fala sobre o coletivo, né? A liderança, ela não é única, ela não é só individual, ela também é coletiva, ela é social. Então eu diria para o André de uns 10 anos atrás que se conecte, se aproxime, crie laços, não faça network. Ótimo. Bom, pegando um pouco do que você falou no final do primeiro episódio desse Líderes, né, o episódio 2, parte 1, eu quero dizer o seguinte: eu espero que essa nossa conversa sobre liderança tenha tornado você uma pessoa melhor. Afinal, esse é o papel, você se desenvolver como indivíduo para uma sociedade, para melhorar a sociedade a partir desse lugar. E a gente se vê no próximo episódio de Lugar da Fala. Até lá. Beijo.